digamos que ele quer que eu escreva a equação reduzida da circunferência, que tem centro C, coordenada 0 e 0, né? E raio medindo 3. Então, eu preciso de apenas duas informações, duas coisas eu preciso saber para poder escrever a equação reduzida da circunferência. Eu preciso das coordenadas do centro e preciso da medida do raio, né? Se eu tiver essas duas informações, basta eu substituir aqui, ó, o x de C pela coordenada x do centro, o y de C pela coordenada y do centro e o raio pelo valor que ele deu, aqui no lugar de R2. Então, vamos substituir e escrever essa equação reduzida aí. Então, vamos aqui. Então, muito bem. X aqui, eu mantenho x, que é o valor da coordenada x do ponto genérico, menos o y do centro, o x do centro é esse valor aqui, ó, ele vale 0. Então, fica x menos 0 ao quadrado mais y é o valor do y do ponto genérico, não mexe nele, menos y de c. O y de c aqui, ó, ele também é 0. Então, y menos 0 ao quadrado, isso é igual. No lugar de r, a gente vai colocar o 3. Então, vai ficar 3 ao quadrado. Então, agora é só simplificar isso aqui, ó. X menos 0 é x. Eu vou ficar com x ao quadrado, mais y menos 0 é y. Então, y ao quadrado. E 3 ao quadrado dá 9. Então, está aqui. Essa é a minha equação reduzida da circunferência, que tem centro na origem, né? Coordenada 0, 0, e tem raio medindo 9. Tá feito. Dúvidas? O centro sempre vai ser 0,0? Não. O centro pode ter coordenada de qualquer ponto, tá bom? Nesse caso aqui, o ponto C tem coordenada no centro, mas não é obrigatório ser sempre aqui, tá? Então, está aqui ó, a coordenada, o ponto C está na origem, e aí a equação reduzida dessa circunferência é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9, né? Ele tem raio 3. Belezinha? Beleza. Pronto. Aí veja o seguinte. Nem todos os pontos, eles pertencem à circunferência, né? Tem pontos que pertencem e tem pontos que não. Então, observem aqui o ponto B, aqui não. Ele é um ponto que está exatamente em cima da circunferência, tá? O ponto D, ele está fora da circunferência, né? Ele está do lado de fora. E como é que isso se reflete, né? Se eu não tiver desenhado a circunferência no plano cartesiano, como é que eu consigo, somente com a equação reduzida da circunferência, como é que eu verifico se um ponto pertence ou não? É bem simples. Então, um ponto vai pertencer se ele obedecer essa lei, né, definida pela equação. E o que significa isso? Significa dizer que essa igualdade ela permanece respeitada. Ou seja, do lado direito tem um 9, e as contas que eu fizer do lado esquerdo, o resultado também vai ser 9. Vamos mostrar isso, para o caso do ponto que pertence. Então, vamos aqui, vamos testar aqui. Ah, tem um ponto A que eu não mencionei aqui. Ó. Tem um ponto A aqui em cima. Vamos olhar esse ponto A. Esse ponto A está desenhado em cima da circunferência. Vamos ver o que acontece. Note que o ponto A de coordenada x igual a 0 e y igual a 3, aqui é o x, né? E aqui é o y, pertence à circunferência. Então, vamos lá. No lugar do x da minha equação reduzida, eu vou botar 0. Então, fica 0 ao quadrado. Mais, no lugar do y, eu vou colocar o 3. 3 ao quadrado. E eu quero verificar se realmente isso dá 9. Então, 0 ao quadrado é 0, mais 3 ao quadrado é 9. Será que 0 mais 9 dá 9? Sim, 0 mais 9 é 9. Então, nós temos que 9 é igual a 9, né? Obedeceu a regra. Isso significa dizer que o ponto A, ele pertence à minha circunferência, né? Que ele chama de lambda ou qualquer outro nome.
esse ponto A ele pertence à circunferência, ou seja, ele é desenhado exatamente em cima da linha da circunferência. Vamos verificar o ponto B. O ponto B a gente está vendo aqui que ele está desenhado também em cima da circunferência. Vamos ver se ele vai respeitar essa lei. E de fato vai. O x do ponto B vale 2 e o y vale raiz quadrada de 5. Então, no lugar do x na minha equação, vai ficar 2. 2 ao quadrado mais. No lugar do y, vou colocar raiz quadrada de 5. Aí, raiz quadrada de 5 ao quadrado. Será que isso dá 9? Então, vamos lá. 2 ao quadrado é 4, mais raiz quadrada de 5 ao quadrado, a gente simplifica o expoente com a raiz. Isso dá 5. Será que 4 mais 5 é 9? É. 4 mais 5 é 9. E a gente verificou que 9 é igual a 9. Significa que o ponto B pertence à circunferência, sim. Tudo bem? Professor, o que é isso aí que o senhor escreveu? Essa letrinha é chamada de lambda. É só uma letra. A gente não nomeia, né, as coisas com letras. Então, a circunferência é essa letra, se não me engano, grega, lambda. Tá bom? Podia ser C, D, qualquer nome, tá bom? É obrigatório a pessoa botar essa letrinha aí. Tá. É obrigatório batizar, né? Vamos batizar as coisas para a gente saber com quem está falando, né? Então, a gente está falando da circunferência, vamos dar um nome para ela. Aí a gente deu o nome de lambda, tá bom? Não se preocupe não, isso aqui não vai influenciar nas contas, né? Não é uma conta específica. É só o nome da circunferência. A circunferência lambda. Se tiver duas, uma é lambda e outra é C. Então, você precisa saber de quem está falando para você poder fazer o cálculo correto, né? Se é da circunferência C ou da circunferência lambda. Aí é só para diferenciar isso aí, tá bom? Não se preocupe. Vamos aqui verificar se o ponto D pertence ou não. Nós estamos vendo aqui no plano cartesiano que o ponto D ele está fora da linha da circunferência, né? Então, ele não pertence à circunferência. E o que vai acontecer quando eu fizer esse teste que a gente está fazendo até agora? Vamos lá. Então, nesse ponto D, o x dele vale menos 2. Então, no lugar do x, eu vou botar menos 2. Vai ficar menos 2 ao quadrado. No lugar do y, ele é menos 3. Então, fica menos 3 ao quadrado. Será que isso dá 9? Tem que verificar se isso dá 9. Menos 2 ao quadrado é menos 2 vezes menos 2, que dá menos com menos mais. 2 vezes 2 dá 4. Mesma coisa, menos 3 ao quadrado fica 3 vezes 3, 9. Será que 4 mais 9 dá 9? Não, né? 4 mais 9 dá 13, que é diferente de 9. Veja que os valores deram diferentes. Significa dizer que o ponto D ele não pertence à circunferência. E aí, pessoal? Tranquilo? Tá tranquilo. Pronto, né? Então, aqui, se tiver desenhado para a gente, né, a circunferência no plano cartesiano, visualmente é fácil verificar se o ponto pertence ou não. Caso não tenha o desenho da circunferência e tiver só a equação reduzida dela, a gente faz esse teste, né, para verificar. Se os números derem iguais, o ponto pertence. Se os números derem diferentes, o ponto não pertence à circunferência e é só isso. Beleza? Posso? Beleza. Pronto, tá fácil, né? Todo mundo tirando 10 agora. Vamos para Professor, frente. Oi. caso aí, tipo, no lugar do x ou y fosse qualquer outro número real, aí continuaria até obter a menor forma de equação reduzida, né? Não entendi a pergunta. No Tipo, lugar caso... de que Sim, x você porque... está falando? Sim, porque Desse... não, nem sempre vai ser zero, né? Pode ser qualquer número. Ah, tá. Eu vou fazer um exemplo aqui com outro valor. Ah, Sim, tá bom. vou mostrar aqui. Entendi. Vai sim. Não vai ser sempre zero. É só um ponto. Pode ser qualquer um ponto. Tá bom? Tá bom. Eu vou mostrar aqui. Obrigado por assistir. Bom estudo.